Olá, alunos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda disciplina do nosso módulo 54. Pessoal, então essa é a última disciplina que vocês vão ter nesse módulo. Para muitos também, essa é a última disciplina do curso. E aí eu já gostaria também de puxar um gancho para um assunto bem importante para vocês, que é relacionado às horas de extensão. É importante para você que está concluindo o seu curso, que você acompanhe lá dentro do seu estúdio. Você pode ir lá em Meu Curso, Acompanhamento de Curso, e verificar como que está a carga horária que você tem obrigatória a ser cumprida. Por quê? Nós temos uma carga horária obrigatória, tem a carga horária lá disponível para você verificar, e se você não concluí-la até o final do curso, infelizmente você não cola grau, porque é um critério obrigatório a ser cumprido também, ok? Então, além de todas as disciplinas estarem aprovadas, você precisa ter essas cargas horárias obrigatórias cumpridas. Pessoal, antes de iniciar nossa aula, então, eu gostaria de dizer que a nossa disciplina ela vai funcionar como vocês já conhecem. Vocês terão atividade mapa, atividade número 1, 2, 3. Junto a tudo isso também, vocês têm prova dentro da composição de nota e a semana de conhecimentos gerais. Então, como vocês já estão acostumados, nada diferente, vocês vão tirar de letra. Os vídeos explicativos das atividades estão disponíveis para vocês no estúdio também, lá na sala do café. Então, vocês podem acessar, assistir quantas vezes quiserem. E se tiverem dúvidas ainda assim, podem mandar mensagem para mim no Fale com o Mediador. Bom, antes de iniciar a aula, eu queria agradecer ao Célio, que está aqui conosco hoje, tornando a nossa aula muito mais acessível e estará nos acompanhando provavelmente também nas demais aulas. Muito obrigado, Célio. E agora eu gostaria de chamar aqui o nosso professor da disciplina, que é o professor Douglas. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Renan. Muito obrigado. Professor, o espaço é todo seu agora. Peço que se apresente, fique à vontade. A aula agora é sua. Tá bem, vamos lá para esse desafio então. Boa noite, pessoal. Professor Renan, muito obrigado então pelo acolhimento. Agradeço também a coordenação que me convidou para fazer essa disciplina assim com vocês, estudantes, e também agradeço ao Célio, que está aqui na interpretação de Libras. Ao Célio, muito obrigado, tá bem? Muitas aulas pela frente ainda. Vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui então. E aí, gente, vamos fazer um combinado. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário sobre os assuntos que eu abordar aqui, coloca ali nos campos para que a gente possa revisitar, possa interagir, responder, né, de repente em outras aulas, mas assim, todo o conteúdo é muito bem-vindo. Então fique à vontade, se você tem dúvida, aproveite essa oportunidade para poder perguntar. O que eu tiver de conhecimento, com certeza eu vou ficar muito feliz em compartilhar. Se eu não tiver aquela experiência ou aquele conhecimento ainda, pode ter certeza, eu vou buscar esse conhecimento, vou buscar com quem entende do assunto e vou trazer aqui para vocês. Então, esse é o nosso combinado com relação às nossas perguntas. Para poder iniciar, então, né, a gente está trabalhando aqui a disciplina de gestão e produção fotográfica. Antes de começar o tema aqui proposto, é muito importante vocês entenderem quem é a pessoa que está aqui na frente das câmeras conversando com vocês ao lado do Alcélio. Bom, meu nome é Douglas, minha formação acadêmica é em jornalismo, bacharel em jornalismo, pós-graduado em marketing e mídias digitais, pós-graduando em gestão e liderança de equipes, e também tenho um curso técnico de direção de fotografia pela Academia Internacional de Cinema. Um curso muito bom, inclusive, que eu aprendi muito, agreguei muito para os meus trabalhos, né, depois que eu fiz esse curso aqui também. Na experiência profissional, então, eu já atuo na parte de gestão da produção audiovisual na Unicesumar, né? Já tenho mais de 20 anos aqui de experiência, tanto em fotografia quanto em produção audiovisual, na área educacional, corporativa, área de eventos, né? E também sou fotógrafo, sou filmmaker, sou editor de eventos sociais, né? E aí um detalhe importante, né, uma curiosidade. Durante a graduação acadêmica, né, eu atuei bastante na rádio universitária da Unicesumar, produzi várias matérias de radiojornalismo, várias pautas, programação ao vivo, né, edições de programas de rádio, então também tive muita experiência, uma bagagem ali que pode ser compartilhada em outro momento, né, especificamente sobre esse tema. Então esse é o profissional que aqui fala com vocês,
né? Mais focado aqui na parte de produção fotográfica, né? Também eu estou no fotógrafo e videomaker, então é uma área que eu carrego ali já há mais de 20 anos, né? Começando ali do básico, algumas funções, né? Começando por casamento, né? E aí montei aqui uma trajetória e posso compartilhar alguns conhecimentos com vocês, tá bem? Vamos em frente. Qual que é a nossa proposta aqui para hoje? Antes de trazer essa temática, né, que eu trago aqui na aula 1, vamos entender uma coisa. A gente está falando de gestão e produção fotográfica. E dentro desse livro da disciplina, a gente sabe que tem vários temas que são abordados ali, como produção fotográfica, técnicas de fotografia e tecnologia, restauração de fotografias, iluminação, cenários, né? Olha o cenário, é só a iluminação que eu estou usando aqui. Iluminação, cenários, a produção audiovisual e a fotografia, tem portfólio também, né? Mas eu escolhi começar com vocês a temática de gestão de equipes na produção fotográfica e também o planejamento e atuação em eventos fotográficos. Mas por que eu escolhi começar dessa forma? Bom, gente, eu entendo que é muito importante que vocês possam ter alguns conhecimentos, talvez vocês já tenham tido durante a trajetória deste curso, focado em gestão de pessoas, mas é muito importante alinhar alguns pontos de gestão de pessoas sobre condução de equipes, para que você possa realizar um bom trabalho como prestação de serviço e produção fotográfica, ou então recebendo um contrato de produção, você vai precisar lidar com essa equipe. Então, abordar sobre esse tema é muito importante. E depois a gente vai para a técnica. Tem muito conhecimento pela frente. A gente vai ver algumas coisas do tipo, olha, que câmera que é essa aqui? Né? Qual que era o desafio de fotografar com uma câmera dessa? Né? É um desafio, tem filme aqui ainda, né, para eu poder terminar. Qual é o desafio de fotografar com uma câmera mais nova, uma câmera reflex, que é essa aqui que está na minha mão, né? E depois as mirrorless, a gente vai ver um pouco sobre isso, vai falar de lente, vai falar de iluminação, mas começar pelo processo de gestão, começar pela produção, pelo planejamento e atuação de eventos é muito importante para você entender esses conceitos. Conseguir se planejar para atender um bom evento. Tá bom? Então vamos lá. Né? Eu trago um questionamento aqui primeiro para a gente poder começar. Então vamos lá, reflita comigo. Na fotografia de eventos, como organizar a equipe e o fluxo de trabalho para garantir que nenhum momento importante seja perdido, mesmo diante de imprevistos? Como que você lidaria com essa situação? Então eu trago essa reflexão aqui para que você possa refletir junto comigo quais são os impactos. Então vamos imaginar o seguinte, né, numa situação hipotética, né, para você pensar um pouco sobre essa pergunta. Imagina que você foi contratado para fotografar um casamento de mais ou menos 200 convidados. E aí vocês vão perceber, gente, só um parênteses aqui, que eu vou trazer alguns exemplos relacionados a casamento, porque é uma atuação muito forte que eu tenho na área de eventos. Mas nada de não experiência em área de esportes, em área de eventos culturais, em áreas religiosas, também tenho essas bagagens, mas vou trazer esse exemplo aqui para vocês. Então, imagine que você foi contratado para fotografar um casamento de mais ou menos 200 convidados, e aí o casal que te contratou, ele deseja fazer as fotos protocolares das entradas, os votos ali do casal, o corte do bolo, recepção, né? Mas ele também quer registros espontâneos, registros criativos. O evento ele vai ser, né, a cerimônia, a celebração do casamento vai ser ao ar livre e a recepção do casamento vai ser em um local fechado. E aí, como que você faria o planejamento para atender esse tipo de evento? Quais são os conhecimentos importantes aqui com relação a falar com a equipe, trazer os alinhamentos e qual é a parte técnica importante aqui nesse processo? Que tipo de equipamento pode ser utilizado? Quais são as preocupações importantes ali? Então, qual é o maior desafio que a gente pode ter durante a fotografia desse casamento? Né, o que diferencia, então, a importância desse casamento para outros eventos? Então, como você se planejaria para poder atuar nesse processo? É uma reflexão que eu trago para a gente dar um gancho, e no final dessa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Né? Quais são os impactos? Quais são as possibilidades? Qual seria a sugestão de como você poderia garantir uma boa cobertura, um bom planejamento de fotografia desse evento? Tá? Então vamos em frente. Nosso próximo tema, então, vamos trabalhar aqui com o tema de gerenciando e motivando. Primeiro, gente, quando a gente fala
de atuação em eventos, atuação no processo de produção fotográfica, e você tem que lidar com uma equipe de produção, é muito importante que, primeiro, você tenha pelo menos um domínio técnico do equipamento. Por quê? Para ninguém te passar para trás. Para que quando você seja contratado para fazer um freela, você vai saber o que fazer. Quando você contratar alguém para fazer um freela para você, você também vai saber direcionar e a pessoa não vai te enrolar. Então você vai poder saber como é o funcionamento de uma câmera e o que essa pessoa consegue com esses elementos, com esse modelo de lente, com esses ajustes de câmera, em relação ao modelo, qual é a qualidade máxima que dá para chegar. Então, ter o conhecimento técnico é importante. Imagina que você não conhece da parte técnica, e aí você chama uma pessoa para fotografar contigo um evento, para fazer uma produção fotográfica de um casamento. E aí você diz: olha, eu quero que você fotografe em RAW, que é aí o arquivo de qualidade máxima de captação de fotografia da câmera, porque eu vou precisar editar, eu preciso do máximo de informações possíveis ali. Mas você disse isso partindo do princípio de que alguém disse para você que o RAW é melhor, mas você não entende por quê. E aí a pessoa que você direcionou vai te responder: olha, eu acho que não precisa. Dá para fazer uma qualidade JPEG em boa qualidade, vai ser a mesma coisa que um RAW e vai ficar mais leve ainda, para você poder editar depois. Sem o conhecimento necessário, você aceita e depois você vai para edição. Se na fotografia você tem um erro de exposição de mais de um ponto, de mais de 2 pontos de exposição, dificilmente você vai recuperar sombras e pontos claros numa foto, porque você começa a perder informação no preto e começa a perder informação no branco, né? Aqui que eu tenho no cenário. Então, qual é a estratégia aqui? Conhece do equipamento, sabe o que ele entrega? Então, qualquer coisa você pode pedir. Olha, faça uma fotografia em qualidade RAW, que é o máximo da câmera. Pode fazer um arquivo duplicado em qualidade JPEG, em qualidade menor, para ter uma referência para o processo de edição, para as escolhas do arquivo, para a pré-seleção. E aí a pessoa te pergunta por que, você vai conseguir responder: olha, o arquivo RAW ele vai me entregar 5, 6 vezes mais informações do que um arquivo JPEG. Então eu preciso que seja feito dessa forma para que depois eu possa trabalhar cor e iluminação na fotografia. E faça o JPEG como referência. Pronto, tá alinhado, você tem conhecimento, demonstrou isso na prática, a pessoa não vai mais te perguntar isso. Então, para que você faça um bom direcionamento para quem vai trabalhar contigo, esse ponto é muito importante. Na sequência, familiaridade com as etapas de produção. E por que isso é importante durante a gestão da produção fotográfica? Porque você vai ter uma facilidade na condução desse projeto. Você vai entender quais são as etapas importantíssimas nesse sentido. Que, primeiro, nós precisamos ter uma reunião de briefing. Essa reunião de briefing é onde vai acontecer alguns alinhamentos importantes, alinhar as expectativas de entrega do material. É ali que você vai saber se alguém tem alguma preferência por foto preta e branca, por foto colorida, ou um tom de cor específico para trabalhar. Então, as etapas de produção, é importante ter esse conhecimento na parte da gestão para poder delegar as tarefas depois para a equipe, para você entender como o processo funciona, entender o tempo de edição e de entrega de um projeto fotográfico, entender como funciona o processo de uma cobertura de uma produção fotográfica, seja um catálogo dentro do estúdio, uma sessão de fotos ao ar livre. O catálogo de estúdio pode ser com modelo, pode ser com produto, né? Ao ar livre pode ser várias situações, pode ser registro de esportes, pode ser um ensaio fotográfico de 15 anos, por exemplo. Então, entender toda essa dinâmica é importante porque você consegue ter o melhor direcionamento para quem vai trabalhar contigo e para entregar uma qualidade mínima desejável que você quer para o teu produto final. E aí, além disso, né, eu trago aqui o domínio de técnicas fotográficas. E por que eu trago isso aqui nesse slide? Uma coisa é a gente trabalhar o conhecimento técnico do equipamento. Por exemplo, eu sei que essa aqui é uma lente, ela tem uma distância focal de 24-105 milímetros, ela permite um ângulo de visão que vai ser bem aberto, um ângulo de visão mais fechado, né, para fazer a foto. Vou entender onde faz a regulagem do obturador, onde faz a regulagem do diafragma, do ISO, do tom, do estilo de fotografia e assim por diante. Uma coisa é conhecer tecnicamente.
Outra coisa é você ter o domínio das técnicas fotográficas. O que seria isso? Seria compreender elementos importantes para fazer fotografias. Então, dominar regra dos terços, aplicação prática para foto ou então para vídeo, entender linhas de perspectiva, entender a importância de primeiro plano, entender a questão de linhas do horizonte, então tipos de lentes, iluminação. Então essas técnicas elas são importantes para que você possa agregar na sua qualidade de foto, para entender que tecnicamente uma foto vai ficar melhor com uma distância focal de 50 milímetros. Mas você vai fazer isso sabendo que ali vai ficar mais interessante, você vai fazer aplicando uma regra dos terços, vai aplicar linhas ali de perspectivas para ter um caminho visual para o olho seguir aquela foto. Então essas habilidades técnicas, né, esses domínios técnicos da fotografia são importantes nesse ponto, para que a tua foto tenha um impacto visual e que você consiga também direcionar as pessoas que vão trabalhar contigo. Às vezes as fotografias não estão saindo centralizadas como você quer, ou estão saindo muito abertas, ou muito subexpostas, superexpostas, então entender tecnicamente, né, o domínio técnico das técnicas fotográficas é importante nesse sentido. E aí, outro ponto super importante, a habilidade de resolver problemas. E aí, por que eu trago isso daqui aqui? Quando a gente atua no processo de gestão de equipes, nós vamos ter problemas que vão acontecer em equipamentos e problemas que nós vamos enfrentar no relacionamento entre pessoas. E aí você vai precisar entender como resolver esse tipo de situação. Porque trabalhar na gestão de um processo é resolver problema praticamente todo o tempo. Vou dar um exemplo prático para resolver um problema. Certa vez, eu estava com uma equipe para fazer a cobertura de um evento no final de semana. E a pessoa que estava fotografando, ela chegou até mim e disse: Douglas, o cartão de memória encheu. Vou precisar trocar de cartão. Eu fiz uma verificação na câmera para ter um entendimento, porque qual era o raciocínio? A fotografia, né? Qual era o direcionamento? A fotografia precisava acontecer em qualidade JPEG, com um estilo de imagem já definido como retrato, numa qualidade máxima de JPEG. A técnica fotográfica deveria ser bem exposta nas fotos, porque no final do evento eu precisaria entregar esse cartão de memória para quem contratou as fotos e essa pessoa fazer o upload para disponibilizar para as pessoas que estavam no evento. Então é uma saída rápida, não tem tempo de buscar esse arquivo RAW, colocar em um computador, trabalhar a edição, não, não é para isso. Então a saída rápida no JPEG já ajuda de imediato. E aí o que aconteceu nesse momento? Eu pensei, mas não é possível. Não foram muitas fotos assim. O cartão ele é de 64 gigabytes, cabem milhares de fotos JPEG nesse cartão. Nesse momento o que eu fiz? Eu pensei, vou no menu da câmera, vou encontrar a opção de espaço de cartão e vou verificar. Na câmera Canon, que era a que estava sendo utilizada, talvez alguns de vocês tenham essa marca em utilização, para você ver o espaço disponível em um cartão, você tem que ir na opção de formatação dele. Foi o que eu fiz. Então você tem um nível de encontrar o menu onde tem a opção de formatação. Você tem o botão de formatar. Quando você entra nesse menu, você vai ter uma possibilidade de selecionar qual cartão você quer formatar. Se a câmera for para 2 slots de cartão, vai aparecer isso. Se a câmera não for, vai direto para o menu da câmera, onde tem a opção formatar cartão. Quando você clica em formatar cartão, o que vai acontecer? Ele vai ser formatado. Porque você foi até a opção máxima, né? Então você avançou algumas camadas de segurança. Eu fui até esse momento, e aí visualizei que ainda tinha espaço disponível para entender o que aconteceu, e eu ia sair do menu. Antes que eu saísse do menu, o que houve? A pessoa veio com a mãozinha e clicou na tela da câmera para poder formatar. Na ansiosidade de poder ajudar para voltar para o menu, para entender o que estava acontecendo, acabou formatando o cartão naquele momento. E aí, gente? Qual era a opção que eu tinha para poder resolver esse problema? Primeiro, eu tinha um problema técnico, porque as fotos já não estavam no cartão, porque foi formatado.
Segundo, eu tinha um desafio de gestão da pessoa. E aí? O que eu vou fazer nesse momento? Vou brigar com a pessoa? Vou entender o que está acontecendo? Então são situações para a gente poder pensar como agir nessas horas, porque problemas vão acontecer o tempo todo, de diferentes maneiras, mas eles vão acontecer. E na gestão a gente tem que estar pronto para isso. Qual foi o resultado dessa ocasião? Opção 1. Gente, não vamos mais usar esse cartão, vamos ejetar da câmera e vamos levar até um programa de recuperação. Um programa pago, obviamente, para poder recuperar os arquivos que foram fotografados naquele cartão. Ponto 1. Segunda opção. Gente, já vamos pensar que se esse cartão não for possível recuperar os dados, a gente precisa garantir a cobertura do evento. E o que a gente precisa fazer agora? Olha, o que você fez em 3 horas de trabalho, você vai ter que fazer em 1 hora agora para registrar todas as situações ocorridas. E foi isso que aconteceu. O segundo cartão foi 1 hora de cobertura registrando todo o evento de uma forma que pudesse mostrar o que aconteceu naquele evento de final de semana, para que a gente tivesse um plano B caso não fosse possível a recuperação do cartão. Nesse caso, ia adiantar eu brigar com a pessoa? Não, porque eu precisava dela. Ela era importante no processo. Ela era a pessoa que estava ali fotografando o evento. Então eu precisava, primeiro, dar ciência sobre o que aconteceu, o impacto disso. Então, olha, você formatou um cartão e não deveria. Segundo, agora a gente vai precisar correr atrás do prejuízo. Então eu preciso que você faça essas fotografias dessa forma para a gente garantir o plano B da nossa operação, das fotografias. Tá ok? Tá alinhado? Entende o impacto? Entendo. Então vamos em frente. Na sequência eu segui com algumas captações que eu estava fazendo, na parte de foto e take de vídeo, e a pessoa fez as fotos. Recuperamos o cartão, no final de tudo deu tudo certo, porém é um problema para poder resolver. Né? Então o que você faria nesse momento? Gente, uma dica super prática e sempre vai funcionar. Deu problema? Primeiro pensa na solução. Qual é a solução para aquilo? Quais são as possíveis soluções? Se for necessário, chama o time que está contigo. Fala, beleza, aconteceu com você. Qual é a situação que você traz aqui? Como é que a gente pode resolver isso? Traz a pessoa que está ajudando, traz outra pessoa que está no evento. Olha, aconteceu essa situação, como que eu posso resolver? Né? Então, o primeiro passo é entender. Tem solução? Tem. Então, vamos acalmar, vamos seguir em frente. Então, a habilidade de resolver problemas na parte de gestão, ela é importantíssima. Todo o momento. Tá bem? Vou avançar mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui qual é o próximo tema. Vamos lá. Pirâmide de Maslow. Então aqui a gente tem algumas definições importantes para esse processo. Deixa eu só ampliar aqui. Por que eu trago a pirâmide de Maslow aqui? Ela é uma importante referência no processo para a gente poder entender como que se contempla as necessidades do ser humano. Resumindo, é isso. Talvez você já tenha tido aula de gestão, né? E não é meu foco aqui falar, né, sobre especificamente gestão, porque não é disciplina, não é gestão de pessoas, gestão de processos, né, processos gerenciais, mas envolve isso na gestão fotográfica. Primeiro, né, a gente precisa entender as necessidades fisiológicas. Nesse contexto, que é a base ali da nossa pirâmide, são as necessidades básicas e essenciais para a nossa sobrevivência, né? Como alimentação, como uma água, como dormir e também ter um abrigo, para que você possa ficar em segurança. Alcélio precisa de uma água também? Maravilha. Olha essa parceria dando certo. Vamos em frente então. Então, a primeira parte da nossa aula é sobre essas necessidades fisiológicas, né? Quais são as necessidades básicas das pessoas, né? E isso, geralmente, né, é o que você tem que ajudar primeiro. Então, num evento social, cuida dessas pessoas. Providencia água, providencia alimentação, providencia segurança. Se está chovendo, corre atrás de um guarda-chuva, busca um local que ele possa ficar em proteção, para que a pessoa tenha conforto durante o trabalho. Isso muda tudo quando você acolhe bem uma pessoa nesse sentido para produzir um evento. Ela não é jogada às traças para poder produzir, ela está ali como pessoa, você está valorizando ela. Então, essa é a necessidade
básica de todos os seres humanos. Depois, a necessidade de segurança. Então aqui seria a parte de relacionamento à segurança física, a segurança emocional, a estabilidade financeira, a proteção, a saúde e a segurança no trabalho. Então, tô bem, tô dormindo bem, tô me alimentando bem, agora eu quero estar estável. Eu quero ter essa segurança física, um bom abrigo, um bom trabalho, quero estar estudando, quero ver que o que está ao redor me dá segurança para tomar as minhas decisões. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, na verdade. Então, as necessidades de segurança se trata sobre isso, para você se cuidar, para você se sentir protegido, que é além das necessidades fisiológicas. Depois, as necessidades sociais. E ela aparece aqui trazendo necessidades sobre amor, aceitação e pertencimento, amizades, família, relacionamentos. E aí aqui a gente já está partindo do princípio assim, vamos imaginar ali o nosso exemplo da produção do casamento. Primeiro, você chamou a pessoa para fotografar contigo, acolheu bem, cuidou da alimentação dela para que ela estivesse confortável, cuidou para que ela tivesse um abrigo ou em movimentação com segurança durante o evento, para ela estar protegida, estar segura, estar amparada. Depois, você partiu para a parte de reconhecimento, né, de trazer aí para ela a importância do pertencimento dentro daquele time, dentro daquele trabalho, a importância dela estar ali, o agradecimento pelo trabalho que está fazendo. E esse relacionamento entre pessoas. Então, nessa parte do processo, você começa a ter a pessoa mais feliz, porque ela já vem de todo um cuidado de quem está contratando, que se preocupa com a pessoa. A gente tem que se preocupar com a parte técnica. Isso é importante, porque ao final de tudo, o que você vai entregar para o seu cliente numa produção fotográfica, ele vai ver as fotos, ele vai receber um catálogo pronto, vai receber um álbum pronto, vai receber um vídeo já editado. Isso é o que o cliente vai ver, porque ele consegue entender aquela entrega. Mas o teu profissional de trabalho que está contigo, e até você mesmo, né, é importante ter esse cuidado. Isso faz toda a diferença para o desempenho das pessoas numa atuação, de um freela, de uma prestação de serviço. Então essa parte aqui é muito importante. Na sequência, subindo mais um degrauzinho na pirâmide de Maslow, a gente tem a estima. E o que, que é aqui? Realmente, a autoestima, que seria o reconhecimento, respeito dos outros, e além do sentimento, né, da realização, a estabelecimento da confiança. Então aqui você vai dar uma cobertura naquele bolo, né? Você vai trazer um a mais, né? Você vai elogiar, você vai estabelecer confiança, que é importante para o trabalho, que está fazendo uma boa entrega, que conta com ele, né? Que ele é muito importante na equipe, que a postura profissional dele é impecável, né? Então, assim, a pessoa começa a ficar mais feliz fazendo aquele trabalho. E, obviamente, se precisar daquele feedback, aquela puxão de orelha, tem que dar. Do tipo, olha, na hora da entrada da noiva, você cruzou na frente do corredor e eu não consegui fotografar o pai da noiva beijando a testa da noiva. E aí? Aí é o momento de puxar a orelha, né? Então tem que ter uma comunicação clara na equipe para isso não aconteça. Obviamente, vou abordar isso mais para frente. Mas aqui é o a mais, tá? E depois, né, a gente tem a autorrealização, que é muito do indivíduo, é muito da pessoa ali, que ela vai atingir o seu potencial máximo, né? Busca por autoexpressão, por conhecimento, buscar suas próprias realizações, sempre trabalhar com criatividade. Então, aqui dentro dessas necessidades, a pirâmide de Maslow é importantíssima porque ela retrata essas necessidades básicas do ser humano e nos ensina alguns pontos que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia de uma gestão fotográfica. Ou uma gestão de outro tipo de material também, obviamente, mas é referência isso daqui. Tá certo? Entendido até aqui, pessoal? Se tiver alguma dúvida, um comentário, ó, aproveita os campos, traz essas anotações, que aí a gente pode abordar no próximo aula também, tá? Vamos seguindo porque tem mais conteúdo. Então aqui, vamos ver qual que é o nosso próximo tema. Atuação com equipes. E aí a gente está falando sobre a delegação de tarefas, sobre a comunicação eficaz, e aí o impacto disso no nosso clima organizacional. Gente, o clima organizacional, ele não se trata apenas de grandes empresas.
Tá? O clima, é a situação entre as pessoas, entre a equipe, entre o time. Né? Então, entender isso é importante para que você saiba que não é algo que se aplica para grandes empresas, se aplica para todo mundo que está trabalhando junto. Né? E isso faz parte. Quando a gente avança, então, e a gente quer entender sobre delegação de tarefas, sobre a comunicação eficaz, delegar tarefas não é simplesmente pedir para ela fazer alguma coisa e só. Então, olha só, vou dar um exemplo da minha aula, e vou dar um exemplo de uma área de eventos. Primeiro, exemplo da minha aula. O Renan diz para mim, Douglas, você precisa produzir os seus slides das aulas ao vivo, precisa produzir as atividades, e o seu prazo é esse. Tá bom. Se ele não acompanha, o que pode acontecer? Pode não entregar no prazo. Ele pode não saber se o professor tem dúvida no processo, porque isso faz parte de uma produção para preparar uma aula. Mas não, o Renan vai lá, professor, tá precisando de ajuda? Professor, tá tudo bem? Ó, nosso prazo é esse, tá tudo certo, né? Precisa de alguma ajuda para fazer uma publicação, para gravar um material, para planejar as suas aulas? Olha, eu tô aqui, tá? Eu só preciso que você faça dessa forma. Então tem um direcionamento, tem um acompanhamento. Delegar tarefas é pedir a tarefa e entregar. Na área de eventos, é a mesma coisa. Você vai contratar ali um profissional para poder atuar junto contigo em uma fotografia de um evento social. Você vai dizer, olha, você vai trabalhar junto comigo. Eu vou fazer a câmera principal, vou fazer todas as fotos oficiais, as fotos protocolares, e de você eu quero que você faça todas as fotos de bastidores, tudo que está acontecendo em volta. Né? Então pode aparecer as pessoas, pode aparecer a equipe trabalhando, pode aparecer outras equipes trabalhando, que o objetivo é os bastidores. Tá ok, a pessoa vai começar a fazer esse trabalho. Mas aí no meio do processo, é muito importante que você faça um check. E aí, fulano, como é que tá? Deixa eu ver algumas fotos, como é que tá ficando? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tá tudo certo, tá dentro da expectativa, porque se não tiver, a gente vai fazer alguns apontamentos, já alinha essas expectativas e tá tudo bem, porque aí é mais orientações. Agora, se você deixa isso, e aí no final do evento você recebe o cartão de memória e vai conferir isso 2 dias depois, porque o dia seguinte vai ser o backup, no outro dia começar a trabalhar nas fotos, aí você vai ver a qualidade do trabalho. E aí, já foi. Aí não deu tempo de fazer as orientações mais. Então, delegar as tarefas é dar atividade, ter o acompanhamento e garantir a entrega de acordo com as expectativas. Isso é delegar as tarefas. Comunicação eficaz. Para que a gente tenha uma boa delegação de tarefas, a gente precisa ter uma excelente comunicação. E aí, às vezes a gente erra. Às vezes a gente não consegue se comunicar muito bem. E isso faz parte, né? O ser humano ele pode errar, isso pode acontecer, né? A gente tem que estar ciente sobre essas possibilidades. Mas uma comunicação eficaz é quando você consegue garantir que a mensagem que você passou, ela foi realmente interpretada como você queria e a pessoa vai fazer o trabalho de acordo com o que você tem de expectativa. O que pode ser feito nesse momento? Fulano, preciso de você para atuar como primeiro fotógrafo neste evento social, trabalhando principalmente ali fotos protocolares dos pais e padrinhos e noivos, fazendo direção do ensaio, e também eu quero que você faça um pouco, né, dos bastidores. Tá alinhado, expectativa. Agora, só para ficar claro, só para eu saber que tá tudo certo mesmo, qual é a ação que você vai fazer mesmo? Só para a gente entender se a comunicação foi certinha, não tem nenhum ruído. Isso pode parecer chato, pode parecer que você não está confiando na pessoa, mas isso pode ser acordado, tá? Na aviação, existe um procedimento durante decolagem, aterrissagem, de comunicação entre o piloto e copiloto, ou engenheiro de voo, que está na cabine do avião, com a torre de comando. Então, o piloto faz, ou o copiloto faz a comunicação com a torre de comando, né? Avião número XYZ13, né, se aproximando do aeroporto de São Paulo Guarulhos, aguardando autorização para iniciar o procedimento de descida na pista X. A torre de comando devolve a informação. Olá, piloto, permissão concedida na pista X, aeronave XYZ, número tal, autorizada a iniciar o procedimento de descida. Pronto.
Então você pede a informação, a pessoa te dá a mesma informação e a comunicação está garantida. E isso é um protocolo na aviação, para garantir segurança de comunicação exata. Então o que o piloto quer, a torre de comando vai entender. O que a torre de comando direciona, o piloto ele tem que devolver a ciência dessa comunicação com as mesmas informações, para garantir que não tem ruído nesse envio de informação. Então não é chato trabalhar sobre isso, é só deixar tudo claro. Falar, eu vou te pedir algumas demandas, e aí eu vou só certificar com você se você entendeu. Porque de repente eu não fui tão claro, né? Eu não soube me expressar tão bem. Então esse alinhamento é muito importante para esse processo. E pronto, a comunicação está feita, a pessoa entende o que vai fazer, e pronto, você estabelece confiança, a pessoa entende que você se preocupa com a sua comunicação e com certeza ela vai tentar fazer o melhor que ela pode no trabalho que você designou ali para ela poder fazer. E aí, com isso, uma comunicação clara, uma comunicação eficaz, uma delegação de tarefas e o acompanhamento, ele impacta no clima de trabalho dessa equipe. Né? Porque você pode ter uma equipe bem engajada porque você faz uma boa comunicação, você ouve bem as pessoas, você acompanha as tarefas, você dá o feedback. Então tudo isso impacta positivamente no teu clima, no clima da equipe que trabalha com você. E quanto mais proativa essa equipe, quanto mais em sinergia, melhor a qualidade do trabalho que vai sair. Melhor a qualidade final do material. Então vai ter momento, e talvez muitos de vocês já passaram por isso, em que você não precisa tentar falar verbalmente para se comunicar com outro profissional durante o evento. Basta trocar olhares. Então, se alguém já é profissional da área aqui já há algum tempo, já vai entender o que eu disse. Você troca olhares, você já sabe o que a outra pessoa precisa fazer, e você já disse, nessa troca de olhar, o que você vai fazer. E isso é natural conforme o desenvolvimento da atuação da produção de eventos. E aí você tem uma sinergia muito bem clara no evento, tem a cobertura dos ângulos necessários, você não vai perder nenhum detalhe. Então esse processo é muito importante. Na sequência, né, vamos avançando um pouquinho mais, a gente ainda tem alguns minutos, temos 13 minutos. Vamos tentar abordar todo o conteúdo da aula proposta para hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas e liderança, que é continuando o que a gente vem abordando até aqui. Né, e são pontos importantes. Vamos lá. Primeiro, para trabalhar na gestão, além dos pontos que eu já comentei anteriormente, você precisa sempre assumir a responsabilidade. Tem que estar à frente, tem que tomar as decisões, tem que puxar a fila, tem que estar ali para fazer o trabalho, para entregar o trabalho com qualidade ou com prejuízo técnico. Mas você tem que estar ali. Se for preciso conversar com alguém para dizer, olha, o cartão ele ele teve um problema, não tem as suas fotos. Como que você vai dar essa notícia? E aí, gente, falando um pouquinho sobre isso, eu até me lembrei. Teve uma situação em que eu fui fotografar um casamento fora da cidade onde eu tô, né? E aí me desloquei junto com outro profissional para fazer a fotografia. Fizemos as fotografias e naquele momento eu fotografei com essa câmera, inclusive, né? Essa câmera já tá comigo há um bom tempo. Fotografei com ela e aí troquei de cartão algumas vezes durante a celebração do casamento. Troquei os cartões, garanti os arquivos, fiz a guarda do material, tudo certinho. Um outro fotógrafo trabalhou com um cartão maior e fez praticamente todas as fotos do casamento no mesmo cartão. Em uma situação específica, no final do casamento, em que eu e ele precisávamos fazer a foto da aliança, ele foi trocar de lente, e na troca de lente ele tirou a lente, uma lente como essa, uma 70-200, ele tirou do colete, colocou na mesa e trocou de lente. Quando ele fez isso, o cartão, sem ele ver, saiu do bolso do colete e caiu no gramado do casamento, que estava acontecendo ao ar livre e estava de noite. Eu não vi isso acontecer, ele não percebeu isso acontecendo, e aí a gente tocou o casamento, porque não sabia que isso estava acontecendo. Tá? O que aconteceu naquele casamento? Hora depois, a gente foi fazer umas fotos perto da piscina, ele foi fazer a mesma ação de trocar de lente. Quando ele foi trocar de lente, a lente caiu na beirada da piscina e quebrou. Ele perdeu uma lente, foi um prejuízo. Já arrasou a vida dele, né, por conta desse cuidado com o equipamento. Para piorar a situação, chegamos no hotel. Uma hora depois, ele me manda mensagem e fala: Douglas, não estou encontrando um dos cartões. E é o cartão que tem a maior parte das fotografias, praticamente o casamento todo.
A gente respira fundo nessa hora e fala, não, não é possível, você fotografou, onde é que tá esse cartão? Olhou todos os cases, olhou cada buraquinho das mochilas, dos cases de tripé, né, dos acessórios. Eu até olhei os meus também para ver se tinha alguma situação ali, estava ali também. E nós não encontramos o cartão. 7 horas da manhã, nós levantamos, tomamos um café no hotel, e aí a gente foi até a chácara onde aconteceu esse evento para poder tentar localizar esse cartão ali. A chácara era a casa dos pais da noiva. E aí, quando a gente chegou lá, todo mundo já sabia que a gente tinha perdido um cartão. E aí, como que a gente ia falar sobre isso? Por sorte, antes que isso acontecesse, né, precisasse comunicar isso, eu teria que fazer essa frente. A mãe da noiva chegou até a gente para receber a nossa entrada na chácara, né? Nos convidou para almoçar e ela disse: "Olha, o caseiro foi rastelar a grama e encontrou esse cartão aqui, eu acho que é de vocês". Naquele momento foi um alívio, principalmente para ele, porque ele estava muito preocupado. Aí a gente já foi pro notebook, já olhou ali, estava tudo certo com o cartão, já fez um backup, e aí resolveu a situação. Mas imagina só como é que eu vou explicar essa questão? Então, ter um bom planejamento é importante, assumir isso, né, essa frente é importante, e são situações que a gente enfrenta no dia a dia de produção de eventos que acontece. E aí sempre uma coisa que acontece é um ensinamento para outra. E assim vai, e você vai agregando isso durante os anos. Então, assumir responsabilidade, conhecer teu time de trabalho, valorizar as conquistas individuais, então parabenizar se fez uma boa foto, se atuou bem contigo, né, se você está satisfeito com o trabalho. É, apresentar os objetivos para todo mundo de forma clara, então isso aqui está relacionado à comunicação eficaz. Desafiar a equipe, então do tipo, olha, você não consegue fazer uma foto assim? Tenta lá, eu acho que vai dar certo. Ah, mas eu não sei fazer. Não, vamos em frente, eu te ajudo. Vamos lá, vamos fazer essa foto. Então, vai promover a criatividade, o desenvolvimento profissional, né? Ouça a necessidade de cada um e também as necessidades coletivas, se for um trabalho em equipe, né, para você poder entender o direcionamento para a equipe toda. Promover a cultura do aprendizado. Então, se você está trabalhando com mais pessoas, vamos tentar trocar experiência, ensinamentos, regulagens técnicas, né? E todo mundo nivela cada vez mais por cima a qualidade técnica da operação. Não exige algo impossível, porque aí você começa a desmotivar, né? Começa a colocar barreiras aí na criatividade das pessoas. E é muito importante acompanhar essa evolução, acompanhar essa entrega, né? Compartilhar os resultados, parabenizar pelos resultados. Então acaba sendo pontos importantes aqui para que a gente consiga avançar nesse material. E aí, nesses minutinhos finais, a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento e a atuação em eventos fotográficos, tá bem? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para tomar uma água. O Alcélio fique à vontade. Pronto. Seguindo aqui o nosso conteúdo, então. A gente vai falar um pouquinho sobre os eventos. Para planejar a cobertura de um evento, então, antes disso, a gente falou um pouquinho sobre gestão, falou um pouquinho sobre pessoas, sobre ponto de atenção, compartilhei experiências pessoais nessa área de cobertura de produção de eventos, produção fotográfica. E eu trago aqui um ponto que são as categorias dos eventos, porque cada evento tem a sua particularidade. Então aqui a gente tem evento comercial, cultural, social, artístico. E artístico é um ponto super importante. Você precisa respeitar a iluminação do local, seja ao ar livre, seja no teatro, porque isso vai fazer toda a diferença para o propósito da cena que você vai fotografar ou que você vai fazer a filmagem. Toda a iluminação cênica, ela é preparada para que impacte visualmente o público que vai assistir. Então, vamos pensar em um balé. O balé tem os seus procedimentos de iluminação de palco para valorizar as bailarinas e o fotógrafo tem que se adaptar. Ele não tem que ficar disparando flash, né, para poder ter uma luz mais geral, mais branca. Ele tem que valorizar aquela luz ali para não atrapalhar o público também. Então, seria o ideal, tá, na atuação fotográfica. Temos evento esportivo, temos evento político, histórico, né, eventos históricos, religioso e também temos os eventos de característica científica ou então de característica técnica, apresentação de trabalhos, cobertura de eventos, né, e assim por diante. Cada evento tem a sua rotina, tem seu modo, tem o seu funcionamento. Conhecer sobre eles é muito importante. Você pode conhecer
lendo materiais na internet, vendo vídeos de pessoas sobre esses eventos, mas isso você conhece. Aprender sobre o evento você aprende fazendo, aprende na prática e com outros profissionais. Esse é o segredo para esse desenvolvimento. É você conseguir ter contatos que te coloquem em eventos para que você se desenvolva e consiga fazer com mais qualidade. Eventos ou então fotografias dentro de estúdio, né, que também exige uma outra complexidade, né, um outro conhecimento de operação aqui para fazer as produções fotográficas. Já envolve flash, iluminação contínua ou não, depende da proposta, disparo de flash rápido ou não, câmeras específicas, lentes macro, então já é um outro segmento também. Mas é muito importante conhecer esses eventos. E aí, por que a gente precisa conhecer esse tipo de evento? Porque no momento de trabalhar no evento, muitas vezes o fotógrafo, ele também é o organizador daquele evento. Eventos menores, eventos mais simples, o fotógrafo vai ajudando todo mundo. Ó, vem cá fulano, vamos fazer a foto, vem aqui ciclano, vamos fazer uma foto, olha, não começa ainda as entradas porque eu preciso regular tal coisa. Espera o meu sinal. Então são situações que o fotógrafo tem que fazer na ausência de uma assessoria ou de uma organização de eventos. Então, geralmente, o fotógrafo faz isso. Não é o filmmaker, não é o pessoal do buffet, às vezes o pessoal do buffet, mas é muito difícil isso acontecer hoje em dia. Banda não faz isso, né? Cerimonialista em evento, né? Recepção de evento, só para abertura de, de homenagens de 15 anos, aberturas de baile, né? Ou de entrada de noivos, ou eventos corporativos, né? Os cerimonialistas. Mas aqui é importante você saber que para tocar um evento, né? E se você for o organizador desse evento, mesmo sendo fotógrafo, você precisa entender que o importante para tudo isso é você, primeiro, fazer uma reunião de briefing sobre o evento, entender com quem te contratou, quem está demandando o serviço, quais são as necessidades, qual é a qualidade esperada do material, e que a partir disso você possa fazer o seu planejamento, entender os locais que vão acontecer aquelas ações, quais são as equipes que você precisa contratar, qual é o modelo de trabalho que você vai adotar, qual é a carga horária, né, qual é esse fluxo aí de faz as fotos, faz backup, já faz edição ou não, né, depende do processo. A partir disso, se você não conhece o local, você obviamente vai fazer uma visita técnica e eu recomendo para que você conheça a estrutura do local e não seja pego desprevenido quando chegar nas mediações ali. Às vezes não tem tomada para ligar nos contínuos, às vezes não tem ponto específico para poder posicionar bem o flash, ou tá ventando muito, você não vai conseguir posicionar bem o tripé. Então são situações que podem acontecer. E partindo disso, fez o planejamento do evento, entende como que vai ser a cobertura, aí você faz um checklist antes de ir para o evento. É um checklist que você vai ali 2 dias antes ou mais, entender o que eu tenho que fazer no evento, quais são os equipamentos que eu preciso, abrir os seus cases e aí você ir pontuando. Ah, ok, então lente tá ok, câmera é essa daqui, preciso da outra lente, tem que levar o case de cartões, esses cartões são suficientes, então esses outros eu posso deixar para ter backup de arquivos que eu fiz anteriormente. E aí você faz o checklist e você está pronto. Né? Então, tendo esse hábito, você vai ficar cada vez mais seguro de ir para um evento. E aí, só fazendo um parênteses aqui, é bem rapidinho, mesmo que a gente está apertado no nosso horário. Eu falei sobre o cartão, né? Deixar o cartão de lado. Tem situações que você não precisa formatar o cartão de imediato, após o backup. Se você fez um evento num fim de semana, né? Uma produção fotográfica no fim de semana, fez a produção fotográfica no fim de semana, a próxima produção dali 3 dias, tipo, é na quarta-feira. Se você não tem outra produção para fazer nesse período, por que você vai formatar teu cartão de memória? Não precisa. Trabalha com qualquer eventualidade ali. Então, deu problema no HD, você tem o backup nos cartões ainda. Então, trabalhe com esse plano B. Não, parênteses que eu faço aqui é porque isso é muito importante, isso pode te salvar algum dia, tá? E aí você faz todo o alinhamento com os times que vão trabalhar com você, ou com o teu parceiro de trabalho, ou você já fica alinhado com você mesmo, né, para fazer a atuação do evento. E você vai com segurança para poder fazer esse atendimento. Tá bem? Esse era o propósito para nossa aula de hoje. Era trabalhar um pouquinho sobre essas temáticas de gestão, produção fotográfica, atuação com equipes, planejamento. Planejamento foi um pouquinho mais rápido, mas eu posso em uma das próximas aulas trazer um pouquinho mais de assunto nesse sentido, tá? Algumas outras experiências. Mas eu vou finalizar por aqui, porque o nosso tempo já está batendo na trave, e eu tenho certeza aí que o Renan já vai aparecer para poder, já apareceu, para poder fazer o encerramento aqui da nossa live. Antes de dar tchau, obrigado
ao Célio pelo acompanhamento, né? Obrigado por pausar para tomar água junto comigo. E, Renan, muito obrigado pelo acolhimento, tá? Para ministrar essa aula aqui para todos os estudantes. Espero que tenha contribuído bastante. Também aproveito para agradecer, professor, a sua presença aqui hoje, por transmitir todo esse conhecimento importantíssimo e valioso para nós. Nós retornaremos, então, na próxima semana com a nossa continuidade do conteúdo, pessoal. E aí eu aproveito para falar para vocês também, como nós já estamos no limite do nosso tempo, se vocês tiverem algumas eventuais dúvidas, podem mandar lá no Fale com o Mediador. A gente seleciona também, se eu não conseguir responder, eu vejo com o professor. E a gente pode tratar também na próxima aula, então fiquem à vontade para me procurar também. Eu agradeço, professor, agradeço também ao Alceu pela tradução da nossa aula e encontro vocês a semana que vem novamente para mais uma aula. Muito obrigado, pessoal. Até mais.